que é o efeito manada? É um viés comportamental e psicológico, onde indivíduos imitam as ações ou opiniões da maioria, ignorando as suas próprias crenças, análise ou informações, agindo de forma impulsiva. Comum no consumo de redes sociais e investimentos. Esse comportamento faz com que pessoas sigam a multidão por insegurança ou para evitar o sentimento de exclusão, muitas das vezes resultando em bolhas especulativas, decisões precipitadas e prejuízos. E o papel do influenciador é o quê? Muitas das vezes é influenciar, mas às vezes o próprio influenciador faz ter esse efeito manada. E para você ser influenciador, não basta você trabalhar com rede social, não precisa você trabalhar com rede social. Você pode ser um comunicador de TV, você pode ter um canal no YouTube, você pode ser comentarista de jogos, você pode ser um jornalista. E é o que eu acho que está sendo essas críticas a Benjamin Rolheiser no Santos. O efeito manada. Acho, tá? Acho não. Tenho certeza que tem muita coisa a melhorar, principalmente física. E acho que em técnica tá deixando a desejar um pouco, ou muito, pelo que foi pago por ele. Porém, eu quero fazer uma percepção com vocês sobre futebol e sobre o Santos. Se você coloca o Arrascaeta no Santos hoje, você acha que o Santos ia jogar mais do que joga? Você acha que o Santos teria resultados muito melhores? Você acha que o Santos atacaria bem mais? Ou até seria um time com mais posse, defenderia mais até automaticamente? Eu, na minha opinião, acho que não. Se você coloca o Gustavo Gomes na zaga do Santos hoje, você acha que resolveria os problemas da zaga do Santos? Você acha que o Santos abaixaria muito o nível de tomada de gol? Você acha que o Brasão sofreria menos? Eu não acho. Eu acho que ele salvaria, ajudaria muito na bola aérea, né? Que é o que o Santos tem de pior ali na sua questão de zaga. E na minha opinião, hoje, você colocar um jogador no Santos sendo zagueiro e parte do ataque, posso até trocar a zaga, mas colocar parte do ataque, parte da criação do time, do meio de campo para frente, meio de campo ofensivo para frente, na minha opinião, é expor o jogador ao ridículo no Santos. Eu acho que é uma opinião forte, mas eu acho que o cara jogar no Santos hoje é expor ele ao ridículo. Porque uma hora ou outra a conta chega pro cara. Ou seja, já a conta chega para Gabigol. Que não tá tendo chances de gol, ficou impedido em alguma dos lances, mas bola não chega. A conta que já chega para Rony talvez, mas é um cara que tem aquela força e tal. Beleza. Então, vamos fazer esse exercício agora pensando no Rolheiser. Você acha que se coloca o Rolheiser no Grêmio hoje? Com Arthur, Nardoni, ele, Amuso na esquerda, TT pela direita e Carlos Vinícius no ataque. Você acha que ele faria mais assistência, mais gol, jogaria mais? Eu acho. Qual você acha que seria o maior ganho? O Arrascaeta vindo para o Santos subindo de produtividade, ou o Rolheiser indo para um Grêmio da vida e subindo de produtividade? Eu tô muito com a opinião do Rolheiser no Grêmio. Se você discorda, tudo bem. Pode pular o vídeo. Outro ponto é, o Santos, ele tem sérias dificuldades técnicas e muitas das vezes físicas, mas também psicológica. Por exemplo, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar. Ele tem uma grande dificuldade técnica, mas na minha opinião também tem uma grande dificuldade psicológica, que é ter a confiança de tentar algo, tentar uma tabela, tentar o drible, tentar alguma coisa. Tudo bem, o Escobar fez o gol no último jogo, mas nessa própria partida, se você quiser rever esse jogo, tem na Max Salve, nessa própria partida, tem vários lances que o Escobar não tenta jogar, ele prefere dar um passo para trás. Assim está sendo o futebol do João Schmidt atualmente. Na maioria das vezes, ele dá passes para trás, ele tenta jogar para trás. Ou quando tenta para frente, é muito lento, é pouco móvel, e aí dificulta um pouco, porque eu também acho que o João Schmidt tem um bom passe, tanto longo quanto passe de quebrada de linha. Porém, eu acho que ele tá sendo muito sobrecarregado no time do Santos e ele não é mais esse cara. Eu acho que quando ele joga do lado do Arão, ele você consegue até extrair mais dele. E aí que tá. A única posição do Santos que eu acho que não é expor o jogador ao ridículo hoje é meio-campistas. Por quê? Porque qualquer meio-campistas que entra pelo Santos, hoje, parece que o cara é muito melhor do que todos que estão ali atualmente. Parece que o cara é outro nível de jogador.
E foi o caso de Santos e Noroeste, que o Gabriel Bom Tempo jogou, foi o primeiro jogo dele titular, ele não tinha feito pré-temporada, ele entrou em outros jogos faltando 5, 10 minutos, eu nem vou contar muito. Então foi o primeiro jogo do Bom Tempo na temporada. E o Bom Tempo é esse cara, ele é móvel, ele busca associação e ele tenta sempre jogar pra frente. Nisso, vários jogadores crescem de amostra técnica, tática, de jogar mesmo. Vários jogadores crescem ao nível. Que foi o caso do Igor Vinícius nesse último jogo. Tinha feito vários jogos horrorosos recentemente, contra o São Paulo no Morumbi, Deus me livre. E fez um baita jogo contra o Noroeste. E só revendo esse jogo por 2 vezes que eu vi que o Igor Vinícius fez um baita jogo. Porque você precisa primeiro ver o jogo, obviamente, ao vivo, pra você estar na emoção, e depois você analisar o jogo. Então, o lado esquerdo tem um jogador que mal tenta jogar. Quando tenta, tem dificuldade técnica. E tem um cara que pouco busca jogo, que é o João Schmidt. Do lado direito, teve Bom Tempo e Igor Vinícius tentando fazer jogadas, tentando se associar, tentando fazer tabelas. E aí que entra o Roleiser, que eu acho que ele fez um bom jogo, mas ele pecou em muitas decisões técnicas. E eu acho que o Roleiser tá com algum problema físico, tá? Eu acho que ele tá com algum problema físico, ele teve esse problema no ano passado, no joelho. Mas se não tiver também, tranquilo. Acho que tecnicamente tá faltando muita coisa pelo Roleiser. Mas eu não acho que o Roleiser se esconde, que ele é vagabundo, que ele não quer jogar no Santos. Eu não consigo enxergar isso. Me desculpa. Se um dia eu enxergar isso, eu peço desculpa pra vocês. Eu enxerguei isso do Zé Rafael recentemente. E agora ele tava machucado. Então eu já peço desculpas. Talvez eu possa estar errado com o Roleiser, porque eu vejo um jogador que sempre tenta jogar. Aqui eu não salvei todos os lances dele com a bola, mas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lances dele buscando o jogo, tentando jogar. Eu não vejo um jogador que se esconde, cara. Eu não consigo enxergar isso. E eu não vejo um jogador que só toca pra trás, que nem eu vi várias vezes. Então o que eu acho? Eu acho que é o efeito manada. Alguém falou que é Lucas Lima que habla, que o Lucas Lima é muito melhor que ele nunca jogou bola que nem o Lucas Lima no auge. Mas é claro, gente, o Lucas Lima no auge jogou há 10 anos atrás, era outro futebol. E o Lucas Lima tinha na sua frente nada mais, nada menos que Ricardo Oliveira, Gabigol, novo, cheio de vontade, cheio de facão pra um lado e pro outro. Giovânio Caveirinha, Marquinhos Gabriel. E eu nem vou falar do outro entorno do time. Eu nem vou falar sobre isso. Até o próprio time de 2023 que fomos rebaixados era melhor do que esse time aqui, gente. O time de 2023 que foi rebaixado era melhor que esse time aqui. Você tinha Jean Lucas, que fez a merda que fez no último jogo. Você tinha o Marcos Leonardo no ataque. Você tinha um Soteudinho, que driblava, que fazia alguma coisa. Era melhor. Desculpa, era melhor. O nosso time de hoje é muito ruim. É muito mal montado. Tem alguns jogadores bons tecnicamente, mas é muito mal montado. E eu tenho uma parada também que eu vi esse jogo do Santos que eu quero falar. Muito jogador do Santos corre errado. Principalmente o Roleiser. Corre muito errado. Pressão. Corre muito errado. Vários jogadores do Santos. Mas beleza. Vamos lá. O Roleiser entra nesse jogo aos 20 minutos, mais ou menos. E eu vou pegar a primeira jogada dele aqui, que são 20 minutos e 23 segundos. Que já é um lance caindo pelo lado direito, que tem Bom Tempo, ele e Igor Vinícius, tá? Presta bem atenção nisso que eu estou falando. O Santos faz a pressão aqui, o Igor Vinícius ganha, sobra pro Bom Tempo. O Bom Tempo carrega, vai perder a bola. Tem a recuperação do Bom Tempo num passe muito ruim do jogador do Noroeste. E aí que tá. Os 4 bons jogadores do Santos, eles estão... Os melhores jogadores tecnicamente do Santos, eles estão desse lado. Tanto o Bom Tempo, quanto o Miguel, quanto o Igor Vinícius, quanto o Roleiser. Por quê? Porque é ali que vai sair alguma coisa. Então vem, Roleiser... Carrega essa bola, limpa 1, limpa 2 e acha um belíssimo passe pro Miguel. Belíssimo passe pro Miguel. Aqui pra mim já é uma ótima jogada do Roleiser, tá? Aí se você não acha, aí não posso fazer nada. Aqui o Miguel poderia tanto chutar ou poderia tentar esse tapa pra trás de novo pro Roleiser, porque no gesto corporal dele já tava que ele queria receber esse passe, quando ele dá o passe pro Miguel. O Miguel tenta tocar pra trás e não tinha ninguém chegando. Esse passe poderia voltar pro Roleiser, mas na minha opinião já foi uma bela jogada. Daí a gente vai pra 31 minutos e 22 segundos. Tem a pausa para hidratação. 31 minutos e 22 segundos. Aqui. O Santos saindo jogando.
Lembra daquele jogo contra o Palmeiras que eu falo pra você que os meio-campistas do Santos, os meio-armadores do Santos, tem que voltar muito pra buscar jogo, senão a bola não chega pra eles, eles têm que tentar fazer essas jogadas. Inclusive o Neymar faz muito isso. E aqui tá uma jogada com o Roleza, sustenta a pressão, gira e não tem tabela, não tem alguém que faça aproximação. Não vai ter ninguém que tenta fazer isso além do Bom Tempo e do Igor Vinícius. Então tá aqui, ó, o Igor Vinícius, Bom Tempo e Roleza aparecendo aqui embaixo na tela. Os três de novo, bem colocados na jogada e tentando associações entre eles. O grande problema tá aqui, ó. João Schmidt. É o grande problema do Santos, tá ali. E tá do lado esquerdo também, né? Obviamente. O Roleza sustenta a pressão, faz um bom giro. O Bom Tempo já tinha aqui embaixo, buscando uma tabela com ele, tá? Você pode ver aqui o Bom Tempo aqui embaixo no lance. O Bom Tempo tava aqui embaixo, ele gira e o João Schmidt, ele pouco se apresenta no meio de campo. Até no gol do Santos, o João Schmidt, ele não se apresenta de fazer essa tabela, de fazer essa jogada que faz o time sair com mais tranquilidade de trás. Então ele pouco se apresenta no meio de campo do Santos, ó. Ele pouco se apresenta, ó. Ele pouco se apresenta nesses lances. Ele pouquíssimo se apresenta, o João Schmidt. É um grande erro dele. O Bom Tempo já se apresenta toda hora. E aí o Roleza toca essa bola pra trás, né? E mesmo assim, ó, ele sai lá de trás e vem aqui, ó, buscar jogo. Eu não vejo um cara que se esconde, é isso que eu tô querendo dizer. Eu não vejo um cara que se esconde. Você pode falar que tá mal tecnicamente, mas eu não vejo um cara que se esconde. Aonde ele tá? Ele tá atrás do Bom Tempo nessa jogada. Eu não vejo que é um cara que se esconde, entendeu? E ele que faz esse time sair de trás, né? Porque o João Schmidt tá aqui atrás, ó. Aqui é o João Schmidt. Eu não vejo que é um cara que se esconde, beleza? Ele faz o time jogar um pouco pra frente, vai dar um passe lá pro Igor Vinícius. E novamente, ele que se apresenta pra jogar. Em nenhum momento desse jogo, desse lance, o João Schmidt se apresentou pra jogar. Olha o João Schmidt onde tá aqui, ó. É aqui que o João Schmidt tá, ó. Ele não se apresenta pra jogar, não tem jogo nessa parte do campo pro Santos. Você me entende? Só se o Miguel sair de lá. E aí o passe fica aqui, a jogada fica aqui, o Roleza toca pra lá, e aí o jogo vai lá pro lado esquerdo, que aí é onde o Santos tem mais dificuldade de jogar por causa da deficiência cognitiva dos jogadores, né? Então a saída de bola que já fica lenta, já fica mais presa. O Escobar não tenta olhar pra frente. E é o que dá, ó. O Santos não vai conseguir fazer nada ali desse lado, perde a bola e tem um contra-ataque. É a deficiência que tem do lado esquerdo. Você não vai conseguir extrair muito desses caras aqui do lado esquerdo. Você não vai conseguir extrair muito. Até o Rony tem deficiência técnica, né? Mas até menos do que o próprio Escobar. Você me entende? Então bora lá. 35 e 29. 35 e 29 é uma jogada... é uma jogada que eu fiquei muito puto na hora. É um escanteio, tá? É um escanteio aqui do Noroeste. Escanteio foi uma falta do Noroeste, foi uma bola parada do Noroeste. Daí o Santos recupera com o Rony, certo? O Santos recupera essa bola com o Rony. E o que eu quero nesse lance? Que vocês prestem atenção. Às vezes é muito difícil de prestar atenção nisso, porque são coisas, muitos detalhes, né? Presta atenção nos gestos que o Roleza faz com o seu corpo, com sua cabeça ali, visando a jogada. Presta bem atenção. É de um jogador diferente. É de um jogador que é um patamar acima do que a gente tem hoje. E eu não me desfazeria de um cara assim tão facilmente como a torcida do Santos quer. Aqui, ele já tá olhando como que vai servir essa jogada. Ele já olhou 2 vezes, tá? Perdão que eu não consegui pausar na hora, não vou voltar de novo. Aqui ele já tá olhando como que vai servir essa jogada. Como que vai funcionar essa jogada. Ele já tá olhando novamente e como que tá a escapada do Bom Tempo nessa jogada. E ele fica um pouco, por quê? Porque esse passe é ele que tem que fazer, não é o Rony, certo? Ele fica um pouco porque ele já sabia que o Bom Tempo tava ganhando na corrida aqui e ia dar essa escapada. O problema é que é um jogador que tem uma deficiência técnica gigantesca que tenta dar esse passe aqui. Que não é a do Rony dar esse passe. Esse passe que ele tem que dar é o Roleza. Então ele tava se apresentando pro lance e o Rony tenta esse passe. Aí fica difícil, né? Esse passe, na minha opinião, é dele. Aí a gente vai passar para 40 minutos e 35 segundos. Que é mais uma saída de bola do Santos. 40 minutos e 35 segundos. Quero espirrar. Perdão. Saída de bola do Santos.
Uma deficiência, mais uma desse time do Santos, certo? De novo, tá? Olha onde o Roleiser tá nessa jogada. Eu não vejo que é uma coisa de um jogador que quer se esconder, tá? Não vejo que um jogador que quer se esconder vai ficar nessa parte do campo, tá? Não vejo um jogador que não quer jogar vai ficar nessa parte do campo. Então aqui, ó. Ele vai lá atrás. Essa bola vai dar o toque no Gabigol. E vem o bom tempo com ele. E ele ganha essa jogada. Sustenta a pressão do adversário e recebe a falta. Não vejo que isso é o lance de quem não quer jogar. Ah, Peu, é um baita lance. Nossa, é um lance absurdo. Não, claro que não. Mas é um lance que ele que sai embaixo para jogar. Ele tá buscando o jogo. Então eu não vejo isso do Roleiser. Eu não vejo esse ponto do Roleiser que a galera tanto fala. Daí a gente tem 43 e 20. Esse lance aqui eu fiquei muito puto na hora, tá? Esse lance eu fiquei muito puto na hora, tá? Que eu nem coloquei esse lance aqui, tá? Que é um baita passe dele pro Rony, né? É um baita passe dele pro Rony. E aí tem a decisão equivocada do Rony, né, mano? Infelizmente. Esse lance eu fiquei muito puto, não tava nem marcado esse lance. Daí a gente tem 43 e 20. Que é esse lance aqui do Rony. Mais um lance do Rony que tecnicamente ele vai mal pra caralho. Um bom passe do Miguelito. Miguelito fez um baita jogo. Bom passe do Miguel. E aqui já é a movimentação do Roleiser, certo? Ele já vem da direita pro meio porque ele sabe que nessa posição do campo é a posição boa pra ele chutar. Inclusive ele dá um chute muito mal nesse jogo aqui, né? Então, ó, ele pede esse passe pra trás aqui no bom tempo pra esse jogo fluir, né? Pra esse jogo fluir. Ele tava numa posição do campo que é a posição que a gente mais gostou de ver ele antes de vir pro Santos, né? Tem aquele jogo que ele faz contra o Corinthians, tem contra o Goiás. E aí o Rony chuta a bola nele mesmo. Aí é complicado, né, mano? Aí é complicado. Esse passe tinha que sair nele, que dali sairia possivelmente alguma jogada. E aí, a gente tem 46 e 3, que é a coisa que eu falei pra vocês. Desse lado direito que funcionou muito mais do que o outro lado, porque desse lado direito tinha dois jogadores com capacidade mínima de jogar, né? Que era Igor Vinícius e Bom Tempo, e aí teve a adição do Roleiser. Percebe? Novamente, Igor Vinícius, Bom Tempo e Roleiser, sempre próximos um do outro fazendo triangulação. Isso aconteceu diversas vezes nesse jogo, tá? O Igor Vinícius toca no Roleiser, o Roleiser segura, toca no Bom Tempo, o Bom Tempo leva ela, toca no Igor Vinícius e tem uma jogada do Santos. Tem uma jogada do Santos. Porque 3 jogadores que tentam fazer alguma coisa, fizeram alguma jogada. Daí o Igor Vinícius devolve no Bom Tempo, o Bom Tempo tenta fazer uma jogada individual, perde a bola. Mas é uma jogada do Santos, é triangulação, é tabela. Tantas vezes a gente pede isso, quantas vezes a gente se esguela que não tem nada nesse time. Então tem tabela, tem o Igor Vinícius tocando pro Roleiser, tem o Roleiser sustentando e tocando pro Bom Tempo, tem o Bom Tempo fazendo essa jogada e tocando pro Igor Vinícius, tem o Igor Vinícius devolvendo pro Bom Tempo. Sabe? Se você compactar jogadores assim, o seu time vai fluir, seu time vai jogar, o Santos vai ter adição técnica, vai ter gols criados de maneiras legais, que é coisa que não tem do outro lado do campo. E às vezes quando tem Mike, não tem, quando tem Zé Rafael, não tem isso, quando tem Gabriel Menino, não tem isso. Você me entende? Daí a gente vem pra 52 minutos e 20, que é um erro técnico dele, tá? Que se eu não me engano é o chute que ele dá muito mal. 52 e 20. Acho que eu tô enganado. Acho que eu tô enganado, perdoe-me. Acho que eu não marquei certo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Acho que eu não marquei certo, tá? Que era o lance que ele chuta errado, sabe? Contra... No segundo tempo, um lance que ele chuta errado. Vocês sabem qual lance que é, né? Eu consigo lembrar ele de cabeça. É um lance que ele chuta errado, que tinha o Escobar escapando, finalmente, pelo lado esquerdo. Mas ele chuta mal. Putz, mano, tentar achar aqui. Aqui, achei. É o lance que ele chuta mal, tá? O Zé Ivaldo dá esse lançamento, a bola sobra pra ele. E esse lance aqui, ele poderia ter tocado no Gabigol, né? Ele poderia ter tocado no próprio Gabigol, que se eu não sei se estava impedido. Eu acho que não. Eu acho que tava sim, tava sim.
E aí ele tenta o chute, mas tinha o Escobar passando aqui nesse lance. O problema é que o Escobar já tava muito atrasado. Que quando o Roleiser chuta, o Escobar tá lá atrás ainda. Eu até vi alguma pessoa do Santos, acho que foi o Noronha, falando desse lance. Mas analisando agora, o Escobar tava muito pra trás do lance já. Porque foi um lance de lançamento, né? Foi um lance mais rápido. Então, eu também nem quero crucificar o Escobar aqui por esse lance. Mas é um erro técnico do Roleiser. É uma finalização mal executada. Mas também, de erro técnico assim, eu não acho que seja criminoso, tá ligado? Acho que poderia sair melhor o chute. E aí tem outro erro técnico, que é o erro técnico que eu acho que a galera tá mais pegando no pé, que aconteceu isso contra... acho que foi contra o Corinthians, São Paulo. Que é o papo de que ele não quer jogar, sabe? Parece que ele não quer jogar. Daí eu já não sei se isso aqui é limitação técnica ou eu não sei se isso aqui é erro técnico ou eu não sei se isso aqui foi uma quicada da bola, tá? Se você dar uma olhada certinho. O Miguelito dá um bom passe pra ele, tá? Não tem nada a justificar do passe do Miguel. E ele tá bem nessa jogada. Essa jogada era muito, mas muito... tinha muita expectativa nessa jogada na hora. Ele tá pra fazer o domínio. O gesto corporal dele tá pra dominar, jogar pra cá essa bola. Jogar pro meio. Ele tá fazendo o gesto corporal de dominar ela pro meio. O problema é que, se eu não me engano, se eu não tiver errado, aqui não tem como deixar muito mais lento aqui. Se eu não me engano aqui, ó, a bola dá uma quicada e vai mais rápida. E aí ele perde a passada da bola. É um erro técnico. Não acho que é um erro físico isso aqui, já deixando claro, não acho que é um erro físico. Acho que é um erro técnico, que ele vacilou, poderia estar mais ligado na jogada, porque era uma jogada muito, mas muito de potencial do Santos. Daí você tem o lance de 61-9, que é uma jogada muito boa, que eu salvei aqui. E novamente, colocando Igor, Bom Tempo e Roleiser. Os três jogando perto um do outro, buscando triangulações. Igor Vinícius vem... dá o tapa no Roleiser, o Roleiser deixa um tapa de primeira magnífico pro Bom Tempo. A questão é, será que é esse cara que é o problema do Santos? Será que é esse cara que tem que servir como moeda de troca para algum jogador específico? Porque assim, se você recuperar o investimento, beleza, aí você coloca em um volante e um zagueiro. Você não vai recuperar o investimento, certo? Porque hoje você compra o jogador e automaticamente no Santos ele fica embaixo. Mas será que se fosse... o Robinho, não que seja tão puto com o Robinho, mas será que fosse o Miguelito dando esse passe, aí faria outro jeito? Se fosse o Neymar dando esse passe? É um belíssimo passe, é um passe de jogador acima da média, né? O Igor Vinícius dá o tapa, o Bom Tempo atravessa, o Roleiser achou bem, o Bom Tempo cruza e quase gol do Rony, se não me engano é o zagueiro que tira, ia ser gol do Rony. Daí que eu falo pra vocês, mais um lance de triangulação. 4 lances de triangulação já entre eles. Roleiser e Bom Tempo e Igor Vinícius. Aí eu não consigo entender o porquê não funciona do lado esquerdo, né? Será porque que não funciona isso do lado esquerdo? Será porque não tem triangulação do lado esquerdo? Será que se tivesse o Souza com o Miguelito ia funcionar? Acho que iria, né? Enfim. Daí temos 66 e 34, que é mais uma tabela. Mais uma tabela. A bola tá aqui pelo lado esquerdo e, novamente, o lado esquerdo é muito difícil de sair alguma coisa, tá? É muito difícil de sair alguma coisa. O Miguel, que não tem problema nenhum nisso, não tem culpa nenhuma disso, acha o João Schmidt, que dá o tapa no Igor Vinícius. E novamente, Igor, Bom Tempo e Roleiser. Novamente, mano. Novamente, é os três perto um do outro, cara. Novamente. Igor passa, Roleiser recebe a falta, o juiz não dá a falta. Isso aqui foi incrível, tá? Isso aqui foi incrível. O juiz não dá essa falta aqui, é inacreditável. E tem outro lance nisso aqui também. Tem outro lance nisso aqui também, que é nessa parte aqui, ó. Que é o Gabigol que encosta... Não, não é esse. É esse lance aqui? É esse lance aqui, ó. Igor... Roleiser. Não é esse lance, eu salvei errado, velho. Salvei errado, tinha outro lance aqui. Além desse da falta. É esse aqui, ó. É esse aqui, perdão. É esse aqui, eu salvei errado, tá? Aquele lance, na minha opinião, foi falta. Aí você vem aqui, Roleiser de novo, Igor Vinícius. E agora o Gabigol encostou pra jogar.
Acho que o Gabigol tem a minha percepção, tipo assim, pô, mano, o bagulho só tá saindo desse lado aqui. Aí tá aqui, ó. Bom Tempo, Roleiser, Igor e Gabigol, tá? Ele desceu ali também. Daí tem Gabigol, que joga pro Igor, que dá pro Roleiser, que dá pro Bom Tempo, que tabela com o Roleiser, que toca no Gabigol e que busca uma tabela que recebe a falta, o juiz não dá a falta, né? Criminoso essa falta que o juiz não deu, né? Mas é isso, é buscar associação, é o jogo associativo, é tabela, é jogar pra frente. Aqui foi falta pra caralho, ó. Beleza. Daí a gente tem o lance do 70.50, que é um lance, não é nem muito, muito magnífico o lance. Só é um, tipo assim, eu só quero dizer, né, nesse vídeo aqui também, deixar claro que o jogador não tá de vagabundagem, deixar claro que o jogador não tá fazendo, não é que não tá fazendo esforço, eu não consigo enxergar isso, entendeu? Daí temos de novo o Igor, Bom Tempo, de novo, novamente eles, tá? Bom Tempo pro Igor, e aí o Roleiser ultrapassa, faz a ultrapassagem, dá um cruzamento que lembra muito daquele gol contra o São Paulo, que o Guilherme faz de cabeça. O Rony quase faz o gol aqui. De novo, mais uma jogada. Acho que todas as jogadas do segundo tempo passaram ou tiveram contribuições de Roleiser, Bom Tempo e Igor Vinícius. Isso já diz muito. E aí tem 74 minutos, que é aquela decisão mal tomada dele, que ali eu fiquei puto. Que eu acho que ele poderia ter chutado pro Gabigol. Que ele dá o passe pro Gabigol. Vocês lembram desse lance? É esse lance aqui, ó. O goleiro sai. Esse passe do Gabriel Bom Tempo é espetacular pro Rony. Daí o goleiro sai. O Rony toca. Cara, na moral, não dava pro Rony ter ido pra frente nessa jogada, mano. Caralho, moleque, dava muito, mano. Caralho, dava muito. Caralho, dava muito pro Rony só girar o corpo e bater pro gol, mano. Caralho, mano, deixa eu ver, porque eu tô vendo isso em frame travado, né? Em vídeo travado, né? Deixa eu ver. Nossa, mas dava muito pro Rony ter ido. Mas beleza, eu acho que o Roleiser erra muito aqui nessa decisão de tocar pro Gabigol. Acho que esse lance ele poderia ter chutado. Mas também, rapaziada, não sei, não acho que seja um crime ter tocado no Gabigol, não sei. Acho que eu devo estar passando muito pano, talvez você já deve estar com essa percepção de eu estar passando muito pano, mas o Gabigol já abriu os braços aqui, né? Ele abriu os braços aqui, ele pediu a bola. Não sei, acho que dava pra chutar, mas não era uma situação claríssima de gol, tá ligado? Eu acho que no ao vivo eu tive a percepção que foi muita chance clara, que eu fiquei puto na hora. Esse passe pro Gabigol não saiu muito bem, o zagueiro interceptou muito bem, inclusive. Daí 78 minutos e 36. Minutos e 36. Que aqui eu mostro o Gabigol não, o Roleiser buscando associação. Novamente, ele já tinha errado aquele domínio do Miguelito, ele tinha errado essa tomada de decisão do Gabigol, ele tinha errado aquela tomada de decisão que ele chuta mal a jogada. E tá ele descendo linhas pra buscar jogo. Aí eu não consigo entender que é um jogador que tá se escondendo. Não consigo entender que é um vagabundo, ó. De novo, ó. Ó, buscando jogo. Diferente do nosso camisa 5, tá? Diferente do nosso camisa 5, do nosso volante. Buscando jogo, desceu, recebeu, buscou tabela. Devolve pra mim, devolveu. Ganhou, perdeu a bola. Vem o Escobar, ele tá pedindo de novo. Ele acabou de ser desarmado no meio de campo, mas tá pedindo a bola de novo. E você tem uma janela de passe absurda pra ele. E um passe pra dar. Aí o que eu falo pra você, o porquê que não funciona o jogo do lado esquerdo? Porque essa mula joga do lado esquerdo. Ele não olha pra frente. Entende? Ele não toca pra frente. Ele não toca pra frente. Aí ele prefere tocar de lado. Essa que é a minha questão, que eu falo tanto. Aí a outra mula vai tentar fazer um passe tranquilo pro Miguel. E é isso. A jogada vai lá pra direita, que é onde que tava funcionando o jogo do Santos. E aqui vamos para 80 minutos e 5 segundos. É o último lance que eu gravei, tá? Mas eu tenho outros lances para falar também desse jogo. Que é outro lance no segundo tempo que o jogo sai e flui com ele, né? Novamente, Igor Vinícius e Roleiser. Roleiser para Igor Vinícius. Igor Vinícius para Roleiser. Bom Tempo já perto para associar. Roleiser puxa pro meio. E aí ele acha esse bom passe pro Lautaro, que toca bem pro Bom Tempo, que já abre no Igor Vinícius e que cruza essa bola sobrando pro Miguel. É o que eu falo pra vocês, olha o tanto de jogadas boas que saíram pelo lado direito, o tanto de associação que teve. Se ter repetição dessas jogadas, com certeza o Santos vai evoluir
Muito. O problema desse jogo é que a gente ficou louco com essas bolas paradas. Louco quanto o Gabriel Brazão teve que atrapalhar nesses cruzamentos. Mas o tanto de jogada que teve associação foi várias. Aqui, novamente, é uma jogada de um time que trabalha, que tem tática. E que precisa de técnica, e precisa de vigor físico. Porque, novamente, eu falo, o João Schmidt e o Escobar, eles não têm muitas funções atacando. Beleza que o Escobar fez gol no último jogo, mas você sabe que ele não tem de função para atacar, ele não tem. Ele não tá aqui nessa parte do campo onde era para ele estar, para ter mais profundidade do Santos. O João Schmidt não pede a bola em nenhum momento. Você não vê o João Schmidt pedindo o jogo, fazendo o jogo rodar pelo lado dele. Diferente do Bom Tempo, que tá sempre se mexendo. E é por isso que o Roleiser e Igor Vinícius agradece o Bom Tempo por jogar e ser titular nesse Santos. O Roleiser acha esse bom passe, o Lautaro toca bem e o passe do Bom Tempo é espetacular pro Igor Vinícius. Mas vem de uma triangulação dos três novamente. É o que eu falo, cara. Eles precisam jogar mais juntos. Entende? E novamente, tá? O Roleiser foi desarmado aqui no meio de campo, que eu já mostrei pra vocês. O Roleiser erra domínio, erra chute, não chuta aquela bola que poderia ter chutado. Mas ele não tá se escondendo no jogo, ó. Passe pra trás, ultrapassagem. Pedindo a bola pro Igor Vinícius. O Igor Vinícius poderia ter achado ele no cruzamento rasteiro. Então eu não vejo esse jogador... Aqui, ó. Eu não vejo esse jogador que tá se escondendo da jogada. Eu não vejo. Talvez fosse outro camisa 5 aqui, estava pedindo essa bola aqui, porque tem uma oportunidade de finalizar gigantesca, mas o nosso camisa 5 não pede a bola. Talvez fosse um lateral esquerdo ofensivo aqui, já estaria nessa parte do campo. Mas, beleza, tudo bem, né? Aí vai de vocês. Acho que tá devendo, acho que precisa entregar mais. Teve nesse jogo alguns lances bestas, por exemplo, o escanteio que ele dá pro time adversário, mas ainda acho que é um jogador que não é para ser descartado. Eu ainda acho que não tem como descartar o Roleiser. Ainda acho que o Roleiser é um dos melhores jogadores do Santos. Acho que falta entregar muita coisa pro Santos, o investimento foi 11 milhões de euros, mas eu não consigo entender vocês que vai nesse efeito manada. Incluindo já o Robinho Júnior também. O Robinho Júnior não jogou nos últimos 2 jogos. Eu vejo falar mais do Robinho Júnior do que de próprios jogadores que entraram e entraram mal nos jogos. Eu tento entender, porque assim, o menino jogou no ano passado posto na fogueira. Ele pulou etapas. Mas beleza, ele foi colocado na fogueira no ano passado. Era briga pra não cair. Tantos jogos que o Robinho entrou e mudou o jogo. Por que agora a torcida acabou a paciência com o Robinho? Eu não consigo entender. Sabe? Eu não consigo entender. Mas beleza, deixa pra outro vídeo isso aí. Beleza, esse foi o vídeo do Roleiser, comenta aí o que você achou, me desculpe se eu falei alguma coisa que você não interpretou da maneira que eu queria que você interpretasse, se você acha que eu estou passando pano e que eu acho que ele é o melhor jogador do mundo, entenda como você quiser, mas esse aqui é um lance, esse aqui é um vídeo pra você ver e ter outra percepção do que está sendo falado nas redes sociais, fechou? Tamo junto e é nóis!